Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de janeiro do Juro 11. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Venho falando sobre a consultoria de investimentos, venho falando também sobre o nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem também informações a respeito do meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Se você tiver interesse, basta ler aqui embaixo na descrição do vídeo maiores detalhes a respeito desses serviços. Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, pode me chamar também no Instagram, pelo direct message, que eu terei o maior prazer em responder. Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de janeiro do Juro 11. O fundo está com dividend yield de 12,6% nos últimos 12 meses, cota patrimonial no final de janeiro em R$ 100,86, hoje quando eu estou gravando. Ele terminou em R$ 88,30. Vamos ver aqui como é que está na tabela de sensibilidade. Aqui a Sparta, né? Desde o mês passado, se eu não me engano, eles colocaram essa tabela de sensibilidade aqui, que foi muito legal. Sugestão para também fazer o mesmo serviço ali para o CDI 11, né? Seria ali bastante interessante. Então, nesse valor de R$ 88,30, ele está com uma taxa média líquida de IPCA mais 10,5%, né? É uma tira ali bastante expressiva, principalmente pela qualidade do fundo, pela qualidade que a gestão entrega aqui no Juro 11. Então, enfim, um deságio ali bem expressivo, não só do Juro 11, né, mas de diversos fundos fechados que nós temos listados ali. Enfim, nós estamos vendo ali fundos na mínima histórica, né, diversos fundos na mínima histórica, inclusive fundos com gestão excepcional, com qualidade excepcional. Então, realmente é um momento ímpar pelo qual nós estamos passando. Quem souber investir, souber comprar, né, nesse momento agora, certamente no futuro vai sentir saudades desse momento pelo qual nós estamos passando, saudades por conta das oportunidades, né, que nós estamos tendo e não, enfim, por conta de outras situações que estão acontecendo no país. O fundo está com um carrego na carteira de IPCA mais 8,6%, o que representa um spread de crédito de 1,1%. A duration do spread de crédito está em 4,5 anos, mas a duration do fundo está em 3 anos, né? O Juro 11 que ele trabalha com o hedge parcial, então ele consegue reduzir a duration dos ativos que compõem a carteira dele. Então, se não fosse por esse hedge, né, seria de 4,5 anos, mas utilizando esse hedge parcial, a duration cai para 3 anos. Mais embaixo, nós vamos ver que esse hedge, inclusive, ele foi reduzido. Essa redução já ocorreu já no mês passado. Então, houve um aumento aqui, né, nessa duration aqui, porque essa duration aqui era ainda um pouco menor do que a atual. O fundo já tem um patrimônio já superando 2 bilhões de reais e uma base de cotistas que já supera 84 mil investidores. É o maior fundo que nós temos, o maior fundo de infraestrutura, né, que nós temos, tendo por base ali essa informação aqui de cotistas, né, de investidores. Em janeiro, eles iniciaram a posição na Janaúba Solar. Mais embaixo, nós vamos ver mais informações a respeito dessa debênture e eles vêm informando aqui, né, que seguem com a gestão ativa por meio de algumas trocas de posições. Aqui, como ocorreu no CDI 11, eles também já zeraram a posição que eles tinham montado no IFI 11 e em menos de um mês eles conseguiram ter um retorno de 13%. Já na posição do BINC 11, que é o fundo da Bradesco, né, eles permanecem com a posição aguardando ali o melhor momento para zerar essa posição. Aqui eles vêm falando sobre o cenário macroeconômico pelo qual nós estamos passando, e aqui um ponto interessante é o seguinte: diferente do que ocorre com os fundos imobiliários, né, aqui os fundos de infraestrutura, muitas vezes as pessoas vão falar assim, o fundo estava com reserva e aí do nada a reserva do fundo acabou. Inclusive o Cadiff, se eu não me engano, no último relatório deles, no relatório de dezembro, eles trouxeram um gráfico muito interessante falando justamente sobre isso, tá? Aqui nos fundos de infraestrutura, quando eu tenho
a abertura na curva de juros, como a gente está tendo, isso afeta também a reserva de lucro que o fundo tem. Tá? Por outro lado, né, quando eu tenho um fechamento na curva de juros, aquela minha reserva ela acaba aumentando, a reserva que o fundo tem acaba aumentando. Então é um ponto interessante isso daqui, porque muitas vezes as pessoas, né, mas tinha reserva e a reserva sumiu. O que aconteceu com a reserva? É justamente por conta dessa oscilação na curva de juros, tá? E aí a gente viu lá em cima, né, que o fundo ele tá no final de janeiro com R$ 100,86. Hoje, quando eu estou gravando, né, a cota patrimonial dele aqui, ó, já está em R$ 101,12, né, no dia 3 de fevereiro. Eu estou gravando hoje aqui no dia 4, então no dia 3 estava em R$ 101,12. Tá? E claro, e por que desse aumento? Né? Também porque houve um fechamento na curva de juros, e aí tendo esse movimento na curva de juros acaba também favorecendo os fundos indexados ao IPCA. Aqui eles vêm trazendo aquela informação que eu falei mais em cima, né? Que eles reduziram parte do hedge parcial que eles utilizam aqui para reduzir a duration do fundo, né, e ficar ali, ter como benchmark o IMAB5, né? Então eles vêm falando aqui, ó, seguimos confiantes com que os níveis atuais de taxas de juros dos títulos públicos indexados à inflação, a relação de retorno sobre o risco é favorável à tomada de riscos adicionais, o que embasa a decisão da gestão aqui de reduzir temporariamente o hedge parcial. No último relatório eles inclusive explicaram sobre isso daqui, tá? Porque o que acontece é o seguinte, na visão aqui da gestão, né, eles entendem que está num cenário onde a probabilidade de ter um fechamento na curva de juros é maior do que continuar tendo essa abertura. Não que não possa continuar tendo essa abertura, tá? Mas, digamos assim, na probabilidade, né, digamos assim, que está mais próximo de começar a ter um fechamento nessa curva de juros, ou pelo menos se estabilizar. Tá? E aí, baseado nisso, a gestão aqui, de forma bastante assertiva, eles aumentaram essa duration, porque eu aumentando a duration do fundo, né, quando eu começar a ter uma redução nessa curva de juros, um fechamento na curva de juros, quanto maior for a minha duration, maior vai ser o retorno que eu vou ter. Por outro lado, né, se a gente continuar tendo uma abertura na curva de juros, o valor patrimonial do fundo aqui também vai sentir. É aquilo que eu já venho falando em vários vídeos aqui. Quanto maior a duration, mais sensível fica o fundo em relação a esse movimento na curva de juros, né? Mas enfim, foi uma decisão aqui interessante por parte da gestão. Se continuar tendo abertura na curva de juros, o fundo vai, enfim, sofrer mais, né? Mas por outro lado, se tiver um fechamento na curva de juros, como a gente viu agora recentemente, né, o fundo ali vai se beneficiar de forma bastante significativa. Inclusive, eles vêm falando aqui, né, no dia seguinte ao anúncio da distribuição da última distribuição, né, que foi aqui anunciada pelo fundo, o mercado teve uma melhora significativa nessa questão ali da curva de juros, e o fundo teve o melhor retorno diário da história do fundo, né? Então, enfim, é questão ali, né, de tentar, né, não adivinhar, mas baseado ali no cenário, baseado ali em outras informações, né, em outros dados, a gestão tenta ali fazer da melhor forma para poder estar trazendo um retorno mais expressivo aqui para o fundo e gerando um alfa aqui maior para o cotista. Aqui eles vêm novamente explicando essa questão da redução temporária do hedge, né? Então eles já vem falando, conforme trouxemos no último relatório do mês de dezembro, né, eles aumentaram a exposição ao risco de mercado, reduzindo o hedge parcial que o fundo tem. Em termos quantitativos, estamos com uma duration 1 ano maior do que a duration do IMAB5, ou seja, cerca de 3 anos. Isso implica que a cota patrimonial deve ter oscilação cerca de 50% mais do que oscilava no ano passado. Então, como eu falei, se continuar tendo uma abertura na curva de juros, vai afetar de forma negativa aqui o fundo momentaneamente. Mas, por outro lado, se tiver um fechamento na curva de juros, o fundo vem a se beneficiar desse movimento. Aqui eles vêm falando sobre o novo fundo
da Sparta, né, o Divis 11, inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, quem ainda não viu, convido a assistir. É um fundo bastante interessante, uma estratégia muito interessante, que vem complementar muito bem a estratégia que nós já temos no juro e a estratégia que nós já temos no CDI 11, né? Tenho certeza que vocês vão gostar, vale a pena assistir. No final de janeiro, o fundo anunciou um pagamento de 75 centavos por cota, que vai ser realizado agora em fevereiro, né? A última distribuição também já havia sido abaixo de R$1, né? Que tinha sido 50 centavos, agora no final de janeiro foi anunciada essa de 75 centavos. Para os próximos meses, se as condições de mercado permitirem, eles pretendem manter ali a distribuição de R$1 por cota até o final do primeiro semestre de 2025, mas enfim, vai depender ali dessa questão da curva de juros, né? Como é que vai se comportar aí nos próximos meses. Nos últimos 12 meses, o dividend yield do juro 11 foi de 12,6% e somente para comparação, né? Nesse mesmo período o IMAB5 rendeu 7,4% e o CDI entregou um retorno de 10,9%. Desde o início do fundo, que foi no dia 8 de dezembro de 2021, o fundo entregou um retorno de 54,61% e o IMAB no mesmo período 33,5%. Lembrando, né, que esse retorno do fundo já leva em consideração os rendimentos que foram pagos, então aqui é a rentabilidade total. Aqui nós temos detalhes, né, do retorno do fundo aqui no mês, então o IMAB5 no mês ele teve um retorno de 1,9% e aí 0,3%, né, veio do IPCA, ou seja, foi o que o IPCA rendeu ali no período. O carrego foi de 0,7%. O carrego é aquilo que está acima do IPCA, né? Então IPCA mais 3, IPCA mais 4, IPCA mais 5. Então isso aqui seria o carrego do IMAB, tá? E a marcação, que seria a marcação a mercado, né, teve um retorno ali de 0,9% positivo. Então o IMAB5 trouxe retorno aqui de 1,9%. Já na parte de crédito, a componente crédito, né, foi 0, né, a parte de carrego de crédito foi de 0,1%. O carrego de crédito é aquele spread que tem em cima da NTNB de equivalência. Tá? E a marcação de crédito menos 0,1%, porque desde outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro agora também, a gente vem acompanhando ali uma abertura nos spreads de crédito das debêntures, então é isso aqui que acabou afetando aqui de forma negativa. Taxa de administração, né? Menos 0,1%. E o retorno aqui de 1,8% no mês. Aqui eu deixei marcada a debênture da Janaúba Solar, né, no setor de geração de energia, rating duplo A-, com um spread de crédito de 0,7% e representa 1,1% do patrimônio líquido do fundo. Foi a única debênture que foi acrescentada no mês aqui, né, no fundo. Aqui nós temos a alocação por setor. Então, 25% no setor de geração de energia, 13% saneamento, 10% rodovias, 8% telecomunicação e depois vai reduzindo até 1% na parte de indústria química, né? O fundo ainda tem 5% do capital alocado em caixa. Aqui nós temos a alocação por tipo, então 91% em debêntures, 5% em caixa, 4% em letra financeira. E aqui nós temos a alocação por rating, boa parte dos ativos aqui com rating A, que vai do AAA até o A-, e uma pequena concentração em ativos com rating B, né, que vai do BBB+, até o BB-, e uma concentração muito pequena aqui em ativos que não possuem rating. Tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Deixe aqui embaixo nos comentários se você tem o Juro 11 carteiro, CDI 11. Se você viu o vídeo ali do Divis 11, né, o que você achou dessa nova estratégia que a Sparta vem trazendo, que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você tiver algum feedback, elogio ou crítica também, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.